Olá! Meu nome é Cíntia, professora da disciplina Sistemas Flexíveis de Manufatura do Instituto Federal de Bragança Paulista. E agora vamos falar sobre o nosso sexto material, que trata a respeito do layout de produção. E este será dividido em duas aulas. Estamos abordando o conteúdo da parte 1. Antes de começar o conteúdo, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu já disse que você é demais hoje? Não, você é demais. Parabéns por estar ouvindo esta aula e absorvendo os conteúdos abordados nela. Vamos lá. Layout de produção. Quais são os objetivos desta aula? Demonstrar como selecionar um arranjo físico mais adequado para um tipo de uma empresa. O que é um layout? Pode ser um layout de um livro, um layout do arranjo físico de uma residência e um layout de uma página na web. Apresento para você um vídeo de um layout de fábrica, como que é construído, como que se advém um layout de fábrica. Antes da gente definir propriamente o que é um layout, eu gostaria de mostrar para você um layout da nossa própria sala de aula. Existem vários layouts, formato de linhas e colunas. Também temos o formato ferradura ou formato de U. Temos o formato estádio, formato em célula, enfim, muitos formatos podemos utilizar para as aulas. Quais são as diferenças entre organização em linha e coluna para uma organização em ferradura? Para que você possa ter uma ideia do impacto que um tipo de layout pode causar numa aula. Os prós de uma organização em linha e coluna é que encoraja o trabalho individual e a produtividade, minimiza as interrupções e fraudes e é fácil para supervisionar. E os contras? Desencoraja a discussão centrada do aluno e o trabalho em grupo. É fácil para estudantes perderem o foco e a distribuição é desigual da interação entre os alunos da classe. Dificulta para o professor mover entre os alunos. Na organização do tipo ferradura em um, quais são os prós? Tem uma facilidade de interação entre os alunos da classe, encoraja a participação e discussão, promove a conexão entre o estudante e o professor e amplia a área de apresentação e demonstrações. E os contras? Não apropriado para um trabalho em pequenos grupos, pode sobrecarregar os alunos tímidos, pode ser difícil controlar o comportamento da sala e classes maiores podem ter dificuldades em discutir. Segundo o International Labour Office de Genebra, o layout é a posição relativa dos departamentos, seções ou escritórios dentro do conjunto de uma fábrica, oficina ou área de trabalho manual ou intelectual, dentro de cada departamento ou seção, dos meios de suprimento e acesso às áreas de armazenamento e de serviços, tudo relacionado dentro do fluxo de trabalho. Quais são as premissas de um projeto de layout? São 4. Analisar todas as atividades realizadas no sistema de produção e eliminar aquelas que não agregam valor ao produto. Segundo, identificar o que acrescenta valor ao produto para o cliente. São as informações úteis para melhorar o projeto e produção dos bens e serviços. E o terceiro, identificar o que não acrescenta valor ao produto. Os objetivos de um projeto de layout é combinar a força de trabalho com as características físicas de uma indústria, sejam máquinas, redes de serviços, equipamentos de transporte, de tal modo que seja alcançado o maior volume de produtos manufaturados ou serviços. Estes produtos ou serviços deverão apresentar um nível de qualidade compatível, sendo utilizado para tanto um baixo volume de recursos. Eu tenho aqui 8 objetivos para um projeto de layout. Primeiro, fluxo. Segundo, flexibilidade. Terceiro, expansão da capacidade produtiva. Quarto, reduzir investimento. Quinto, uso do espaço disponível. Sexto, permitir controle da quantidade e qualidade. Sétimo, conforto e segurança. E oitavo, facilitar a supervisão. Princípios de um layout. São 4 princípios. Primeiro, economia do movimento. Segundo, fluxo progressivo. Terceiro, flexibilidade. E quarto, integração. No primeiro, um layout ótimo tende a encurtar a distância entre os operários e ferramentas nas diversas operações da fabricação. No segundo, no fluxo progressivo, quanto mais contínuo for o movimento entre uma operação e a subsequente, sem paradas, voltas ou cruzamentos, tanto para homem quanto para os equipamentos, mais correto será o layout. Flexibilidade. Quanto mais flexível, menos rígido o layout. Com o fim de proporcionar rearranjos econômicos em face das inúmeras situações que as empresas podem enfrentar. Adaptar a produção às mudanças do produto, volume de produção
são equipamentos e processo, mais útil será a organização. E o quarto, integração entre os diversos fatores indispensáveis a um layout ótimo deve ter preferência. Quem não assistiu o filme Fome de Poder, assista. Neste filme, ele mostra a construção do layout da cozinha de fabricação do McDonald's. Os pontos-chave de um layout são dois, e o objetivo é encontrar um meio termo desses dois. Primeiro ponto é a minimização do deslocamento e do espaço ocupado. E o segundo ponto é a maximização do espaço disponível, respeitando a legislação, a segurança e o conforto e higiene. Muito bem. Fatores da produção que influenciam o layout. São quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, espaço disponível. Verificar as áreas proibidas, que são os extintores de incêndio, por exemplo. Segundo, produto. Terceiro, matéria-prima. Exemplo, a usinagem de eixos. As dimensões da matéria-prima influenciam no layout. Quarto, agora, equipamentos. E o quinto, movimentos. Temos mais aqui por vir. Processo, ou seja, define a sequência de operações, disposição de áreas de estocagem e postos operativos. Exemplos são as áreas de montagem. Outro também, item do processo, que é o define o ferramental. Exemplo, soldagens, gabaritos, instrumentação de medição. Outro item de fator de produção que influencia o layout é a mão de obra. Mente de obra é a mão de obra intelectualizada. Outra, áreas de armazenagem. E o outro, edificação. Não é qualquer edifício que é adequado à produção. Outro item que determina e influencia o layout de produção é a supervisão. Outro, programação e controle da produção. E o outro, expansão da facilidade de mudança. E eu tenho 8 áreas que influenciam o projeto de layout. Primeiro, complexidade do processo produtivo. Segundo, flexibilidade da produção. Terceiro, investimento em equipamentos. Quarto, segurança, conforto e conveniência. Quinto, utilização de mão de obra. Sexto, área utilizada. Sétimo, estoques. E o último, manuseio de materiais. Para a escolha do tipo de layout, eu uso 3 critérios: tipo de produto, tipo de processo e volume de produção. Tipo de produto, se um bem ou serviço, desenho do produto, padrões de qualidade. Tipos de processo, a tecnologia, tipos de material ou serviço. Volume de produção, contínua de grande volume, ou intermitente, ou de pequeno volume. E os tipos de layout vão obedecer a todos os critérios anteriormente citados, que podem ser por posição fixa, por processo funcional, tecnologia de grupo ou celular, por produto ou em linha, ou combinado para aquilo que o processo necessitar. Temos aqui uma imagem mostrando cada item. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e olhar com mais detalhe essa imagem, fique à vontade. Layout por processo ou funcional. As máquinas são agrupadas por processo ou função em áreas determinadas. O exemplo disso são todas as prensas da mesma área, processo de tratamento térmico de peças. No supermercado tem um setor de comida congelada, de verduras, cada setor específico. No layout funcional, todas as operações semelhantes ou máquinas do mesmo tipo são agrupadas para aproveitar ao máximo sua potencialidade. Possui essa nomenclatura pelo fato da localização da máquina e ou equipamento determinar sua função. Em outras palavras, a posição das máquinas indicará sua função ou finalidade. As vantagens e desvantagens deste tipo de layout. As vantagens é o menor investimento de capital, grande flexibilidade dos meios de produção, alcance de uma supervisão efetiva, a indisponibilidade de equipamentos não prejudica tão seriamente a produção e menores custos fixos em decorrência do menor investimento inicial. As desvantagens: maior área requerida, necessidade de maior habilidade ou número de mão de obras, necessidade de uma inspeção mais frequente, maior tempo para a produção, maior complexidade do planejamento e controle da produção e maior manuseio de materiais. Muito bem! Segue aqui uma imagem, exemplo do sistema de layout por processo funcional. Agora, layout por produto ou em linha. Um dos pontos mais importantes na organização de uma fábrica de manufatura é criar um fluxo na fábrica. Dessa forma, o layout orientado para o produto é muito mais desejável do que o funcional. Um exemplo disso são as montagens de automóveis, manufatura de papel. Neste tipo de layout, as máquinas e processos envolvidos na obtenção ou montagem de um produto ou série de produtos encontram-se juntos e em sequência, de modo a proporcionar que os materiais, ao entrarem na fase de produção, sigam sempre a mesma linha entre os produtos de processamento. Temos aqui um exemplo de uma fábrica de papel que segue um ciclo específico e todos são necessariamente um após o outro e eu não posso suprimir nenhuma etapa. Quais são as vantagens e as desvantagens
do layout físico linear por produto. Vantagem: canalização do fluxo de materiais e trabalho. Minimiza o custo do trabalho, além de facilitar o treinamento do operador. Diminui a necessidade de inspeção intermediária e melhora a ocupação da área destinada à produção. Reduz o tempo de processamento total e o controle fácil e simples da produção. As desvantagens: investimento inicial elevado, custo fixo elevado, vulnerabilidade da linha de produção, supervisão é bem mais difícil e inflexibilidade dos meios de produção. Nas linhas de montagem e layout por produto, é uma série de trabalhos comandados pelo operador que devem ser executados em sequência e que são divididos em postos de trabalho, nos quais trabalham um ou mais operadores, com ou sem auxílio de máquinas. O objetivo é usar o máximo, uma razoável, do tempo dos operadores e das máquinas, que seria um balanceamento de linha. Temos aqui um vídeo, se você quiser assistir, da fabricação do Porsche 911 Carrera. Depois, os produtos em linha. Agora, o tipo de layout agrupado, que seria a tecnologia de grupo celular. Este tipo de layout resulta do conceito de grupos de peças ou produtos que passam por processos semelhantes. Dentro dos grupos, a fábrica pode apresentar um arranjo por produto ou por processo, em linha ou funcional. Consiste no agrupamento de máquinas e equipamentos em grupos diversos de tal forma que cada um dos grupos seja capaz de proporcionar a produção de todos os componentes de uma mesma família. Na tecnologia de grupo, as peças como rotas e operações comuns são agrupadas e identificadas como uma família de peças. Um exemplo disso é a fabricação de chicotes elétricos, componentes de computador, entre outros. Sei que eu quero uma imagem de uma produção por célula para você ver. Agora eu vou mostrar para você uma visão ampla do tipo de arranjo físico do produto em relação à variedade e fluxo regular mais factível. Ou seja, quando a variedade vai de baixa para alta e o fluxo de regular mais factível de baixa para alto. Muito bem. Quando o arranjo físico ele é posicional, a variedade é alta e o volume baixo torna-se intermitente. Arranjo fixo por processo, arranjo fixo celular e arranjo físico por produto. Temos aqui as vantagens e a desvantagem de cada arranjo físico para que você possa observar. Muito bem! Chegamos ao final deste conteúdo. Espero que você tenha gostado. Dê um like, compartilhe com seus colegas da matéria e bora pra action para ouvir a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima!